Trabalho. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade. Buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça. Diversidade. Aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. 13h08 em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Eu concordo com a Nilson. Eu acho que realmente estamos num novo tempo, embora a gente ainda não tenha se apropriado totalmente disso, mas eu sinto que a gente está criando essa massa crítica, né? Essa mente coletiva, esse desejo coletivo que está presente no nosso coração por um novo tempo mesmo, né? Ainda que aparentemente as coisas não estejam acontecendo ainda do jeito que a gente acredita que é o melhor para a maior parte de nós no Brasil e no mundo, mas eu tenho certeza que isso já está acontecendo num outro nível, que é, em primeiro lugar, dentro da gente, dentro de cada um de nós, né? Na medida que a gente vai ganhando consciência, e isso faz parte da nossa evolução como espécie humana, e isso está acontecendo porque é inevitável. A evolução faz parte da pulsão da nossa alma, né, do nosso coração por liberdade, por justiça, por paz, faz parte. Isso já está acontecendo, né? Já temos muitos grupos, muitas comunidades trabalhando, né, de uma forma diferenciada por esse bem-estar comunitário dentro da saúde, dentro da educação. Se a gente prestar atenção, por exemplo, vocês devem ter visto esse final de semana, seria aniversário do Betinho, né? Irmão do Enfio, que trabalhou tão intensamente, né, contra a miséria. Pois é, ele deixou herdeiros, né, não só a companheira dele, como filho, como muitos discípulos, né? Muitas pessoas que pensam como ele, eles estão trabalhando seriamente lá no Rio de Janeiro, que passa por uma crise terrível. Não dá para compreender como que o governo federal não se empenha decididamente em abrir os cofres para pagar corretamente esses milhões de pessoas que estão sem receber seus salários para comer, para as suas coisas, suas necessidades básicas, né, de alimentação. A maior parte já são aposentados, portanto, também precisam de assistência da saúde. Como a nossa saúde está fragilizada também, essas pessoas acabam tendo que, né, consultar-se de forma privada, e isso mesmo já havendo clínicas que estão trabalhando com um novo olhar também, são médicos trabalhando, né, em clínicas com um novo olhar nesse sentido de atender a população, cobrando outras taxas, né, e fazendo uma outra qualidade de atendimento muito melhor, né, muito mais atenta, procurando orientar essas pessoas no sentido da importância de desenvolver exercícios, boa alimentação no seu dia a dia, convivência. Isto faz parte da saúde.
né? E não apenas tomar remédio. Tomar remédio é um dos elementos que pode compor o equilíbrio da saúde, mas não é o único. Pois é, então já temos muita gente boa trabalhando, fazendo, né, serviços, prestando serviços diferenciados para este novo tempo. Isto realmente já está acontecendo. Mas exige sempre da gente isso, né? Em primeiro lugar, essa consciência pessoal, esse trabalho interior. E por conta disso, vou continuar hoje aquela leitura do Mindfulness, aprofundando um pouquinho mais, Neuza está pedindo para eu trocar a palavra aqui, atenção plena, Mindfulness, atenção plena, ou meditação, né? Programas formais de atenção plena, como o próprio criado pelo pai do método da atenção plena, geralmente duram 2 meses e incluem um encontro semanal de 2 horas, além de exercícios diários para fazer em casa. Sempre um exercício, não tem jeito, minha gente. E a medicina vem se debruçando sobre o impacto deles na saúde. Portanto, a medicina agora está aliada, né? Observando, a ciência está aliada, cúmplice, né, da atenção plena, porque já está observando a imensa diferença que isso está fazendo, que o uso, o exercício, a prática está fazendo na saúde de muitas pessoas. Uma das atuações de destaque, como o nome do protocolo sugere, é o controle do estresse. Essa palavrinha que martela nosso cotidiano nada mais é que uma adaptação do organismo a uma mudança. Se a reação é exagerada ou constante, porém, se transforma em uma agressão ao corpo. É isso, o estresse faz parte do nosso cotidiano. Assim como a ansiedade também faz parte do nosso cotidiano. Só que uma repetição constante e intensa, né, dos níveis de estresse vai gerando um profundo desequilíbrio no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. Mindfulness, ou atenção plena, é uma ferramenta para gerenciar melhor os efeitos do agente estressor. Resume o psicobiólogo Ricardo Monesi, que é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Do ponto de vista da saúde mental, é um instrumento útil. Atenção saúde mental da nossa cidade é um instrumento, a atenção plena é um instrumento útil para o desenvolvimento de 2 competências: resiliência e coping, ou enfrentamento. Coping quer dizer enfrentamento, que são as habilidades de se adaptar e de lidar com as adversidades que todos nós vivemos, às vezes mais, às vezes menos, no nosso dia a dia. Não quer dizer que você vai evitar os problemas, mas é possível preparar a mente para atravessá-los de maneira inteligente. Bioquimicamente, há uma redução na liberação do hormônio adrenocorticotrófico, o que regula a produção do cortisol, uma das principais substâncias relacionadas ao estresse, o cortisol. Por meio de ações conscientes, a prática da atenção plena nos faz sair do piloto automático e induz a uma resposta de relaxamento. Piloto automático é aquilo que existe dentro dos aviões, né? E que o piloto, quando quer descansar, né, ele pode deixar ali no piloto automático, que é um dispositivo, um recurso que existe nos aviões e que te coloca na rota certa.
Né? Mas é bom ter um piloto automático? Em alguns momentos né? Se você, por exemplo, tem uma necessidade de beber água, de ir ao banheiro, você põe o seu avião no piloto automático, ele continua voando na rota certa, né? Com segurança, e você também pode cuidar do seu equilíbrio, né? No entanto, no nosso cotidiano, viver no piloto automático é péssimo, porque o piloto automático coloca a gente ausente da gente mesmo. A gente liga aquela ação e passa o dia, ou dias, ou anos, né, repetindo ações, quando cada dia é um dia, cada dia nós estamos de uma forma, né, temos uma disposição, e é preciso que a gente se conheça, né, e possa escolher formas diferentes de agir e de reagir às adversidades, aos desafios do nosso dia a dia, né? Isso é flexibilidade, isso é uma inteligência que permite que a gente use muito melhor os recursos desse corpo perfeito que a gente tem, que a gente ainda desconhece, né? Mas a gente tem. A mente está sempre trabalhando. Quando não se tem uma tarefa específica, ela se enreda em um discurso interno interminável, escreve Marcelo de Masi, o psiquiatra espanhol Javier García Campayo, no livro Manual Prático de Atenção Plena, da editora Palas Atena. Estudiosos da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, calculam que quase metade do tempo que passamos acordados é gasto em pura dispersão, ou seja, pensando coisas desnecessárias. A proposta da atenção plena é que, ao tomar consciência disso, deixemos de ser vítimas de um looping mental involuntário, um circuito que muitas vezes fica pulando de preocupação em preocupação e é capaz de nos deixar na maior fadiga e depressão. Sabe o looping? Vocês já viram um avião, eles chamam isso de looping, né? Fazendo acrobacias, o avião dá voltas, né? E vira de cabeça para baixo, muitas vezes, né? E faz esse movimento. Isso é um looping. Com certeza, a maior parte de vocês já passou por um looping mental. É aquele pensamento que fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, e dá aquela canseira mental na gente. A gente tem certeza que não adianta, né, ter esse tipo de ação mental. Isso nos desgasta, nos dá uma imensa fadiga, porque a gente não vai resolver nada com esse tipo de pensamento repetitivo, e também nos deixa muito mais vulneráveis à depressão. Então, a atenção plena é um recurso que nos auxilia a sair desse estado, né, de looping mental. A gente vai ganhando domínio sobre a nossa mente, porque parar de pensar, minha gente, a gente não para mesmo. A nossa mente, ela é exigente, né? Ela está sempre ativa. O importante é a gente usá-la melhor, a nosso favor, né? De maneira que ela não nos desgaste, né? Não baixe a nossa imunidade, tanto mental, quanto psíquica, quanto física, quanto emocional, porque é isso que vai acontecendo. Se a gente se deixa levar por essa overdose de pensamentos desnecessários, pré-ocupantes, ou seja, eles nos ocupam insistentemente de uma forma que não adianta, né? Porque é aquela preocupação antes da gente se ocupar. O importante é a gente se ocupar de poder fazer alguma coisa para resolver
para encontrar soluções, para, né, encontrar as saídas para os desafios. O poder de não se julgar. Não é preciso ser cientista para saber que o estado mental rege muito do nosso comportamento à mesa. Agora, falando especificamente sobre o auxílio que a atenção plena promove, né, para quem quer cuidar de alimentar-se melhor, né, no sentido de realmente poder escolher e não se deixar levar pela ansiedade, que muitas vezes faz as pessoas comerem demais ou comerem de menos, né, a ansiedade. E um dos fatores que a atenção plena realmente ajuda muito a aliviar é a ansiedade. Então vamos ver como é que acontece esse equilíbrio através da atenção plena sobre a ansiedade ligada à alimentação. Pois esse reflexo tem sido alvo de estratégias de atenção plena tanto para ajudar na perda de peso como para socorrer casos de compulsão alimentar, anorexia e bulimia. A proposta mais conhecida vem do programa de consciência alimentar baseado na atenção plena, o Mindful Eating, ou seja, atenção plena para comer, que preconiza uma ressignificação com a comida. O lance aqui é dedicar atenção de verdade a esse ato que garante nossa sobrevivência. Ninguém pode viver sem comer, não é? Sem beber água, não é isso? Só que sem julgamentos de fora ou de dentro. Não se deve pensar nesse modelo como uma nova dieta, não é uma nova dieta, mas numa mudança de postura diante das escolhas e exageros alimentares. Emagrecer será uma consequência, diz a nutricionista Manuela Figueiredo, do Instituto de Nutrição Comportamental em São Paulo. Essa reconexão consigo, através da atenção plena, é isso que a atenção plena faz, ela nos reconecta aqui, com a gente mesmo. A gente sai, né, do piloto automático, sai desse estado hiper ansioso para entrar numa conexão mais profunda com a nossa essência. Essa reconexão consigo e escudo contra modismos ou padrões que a sociedade impõe é a arma usada contra os transtornos alimentares associados à imagem corporal. Kátia Stubben, pesquisadora da Enfermaria de Comportamentos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, testou um programa de 8 sessões específico para esses casos. Constatou que a técnica reduz níveis de ansiedade e depressão e propicia uma relação mais saudável com o prato e com o espelho. Olha só que interessante, uma relação mais saudável com a maneira como a gente come e também com a maneira como a gente vai se enxergando no espelho. Por vezes, o corpo tende à cura, mas nós nem sempre o ajudamos. Ao regular a atenção e as emoções, a atenção plena cria condições para que o organismo se recupere, afirma Kátia. Pessoas que sofrem, por exemplo, de anorexia, comem, né, e olham no espelho e juram que estão gordas e elas estão por osso. Então, essa é uma má interpretação de si mesmo no espelho, né? A pessoa come mal e quando olha no espelho ainda se acha gorda. Então, é uma dissociação, né? É uma forma equivocada de ver-se. O mindfulness, a atenção plena, né, nessas 8 sessões,
essa nutricionista lá da Universidade de São Paulo aplicou, fez esse trabalho, né, com pessoas com transtornos de alimentação e pôde realmente verificar que a forma como as pessoas começaram a lidar com a sua ansiedade, com a maneira como começaram a se alimentar e a se olhar no espelho, mudou positivamente. Bom sinal, né? Exercícios clássicos. 3 práticas para fazer em casa e treinar a mente aos poucos. Então, vamos lá, prestem atenção, ok? Foco nas mãos. Eis um exercício formal. Sente-se de maneira confortável, feche os olhos e mantenha a atenção nas sensações das suas mãos. Como elas são cheias de terminações nervosas, é fácil perceber o que se passa ali. Esta é uma forma bem tátil, né, de usar a atenção plena. Fechar os olhos e observar as sensações que a gente tem nas nossas mãos, porque como elas são carregadas de terminações nervosas, normalmente temos sensações. É isso, é colocar a atenção plena nessas sensações presentes nas nossas mãos. Segundo exercício prático, foco na comida. Outro experimento tradicional de atenção plena consiste em comer uma uva passa com o máximo de atenção no processo. Olhe, toque, cheire, perceba cada detalhe dessa única uva passa antes de levar a fruta à boca e saboreá-la. E quando colocar na boca, mesma coisa, né? Sinta o sabor, né? Dê um tempo, em vez de rapidamente mastigar e engolir. Esse é o nosso piloto automático. É assim que geralmente a gente come, por exemplo. Então, esse é o foco na comida, a atenção enquanto come. E eles sugerem que a gente faça isso. Começar com uma única uva passa, né? Prestando atenção, mantendo o nosso foco, enquanto nós saboreamos a uva passa. Foco na postura. No livro A Arte de Sentar, do nosso querido monge zen budista Thich Nhat Hanh, ele ensina: sente-se de uma maneira com que possa desfrutar desse ato de estar sentado, relaxado, com a mente desperta, calma e límpida. Parece simples, mas não é. Exige prática, é verdade. Sentar-se. Comece sentando e observando, né, a sua postura sentada por 3 minutos. É bastante tempo, minha gente. Quando a gente não está acostumada a se observar, 3 minutos é quase uma eternidade, mas é assim que a gente começa. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né, ganhar atenção cada vez mais refinada e ter prazer em observar-se. Essa é a grande história. Como é que a gente vai ganhando prazer de parar e observar-se? Seja observando as nossas mãos, as sensações das nossas mãos, seja nos observando enquanto comemos, né, atentos ao ato de comer, de se alimentar, né? Seja observando a nossa postura enquanto estamos sentados. A neurociência tem colhido algumas das evidências que mais impulsionam o respeito à atenção plena e a sua popularização. A neurociência tem se dedicado realmente muito ao estudo da atenção plena. Ao analisar o cérebro de meditadores experientes, já foram observadas diferenças na densidade da substância cinzenta, que faz parte, né,
do nosso cérebro, relata a bióloga Elisa Kozaza, do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O que isso quer dizer, esse aumento da massa cinzenta? Acredita-se, diz ela, que esse achado esteja relacionado a um aumento nas sinapses, as conexões entre os neurônios. As sinapses são exatamente isso, as conexões que são feitas entre um neurônio e outro, né? Um neurônio é uma célula nervosa. O nosso pensamento ocorre exatamente através desse circuito, né? De um neurônio se ligar a outro neurônio através dessas sinapses. Então, existe um aumento nas sinapses. Mas práticas meditativas, como a atenção plena, estão sendo associadas a um fenômeno chamado neuroplasticidade, a capacidade de a massa cinzenta se adaptar a novos estímulos e situações. É o que possibilita as células nervosas saudáveis assumirem novas funções quando, por exemplo, um acidente vascular cerebral destrói um grupo de neurônios. Fantástico isso, né? Quer dizer, a pessoa que sofre um acidente vascular não está mais, como se pensava, né? Fadada a nunca mais ter desenvolvimento dessa área que foi afetada. Não. A atenção plena, se essa pessoa que teve, né, sofreu esse acidente vascular cerebral, começar a praticar a atenção plena, ela terá aumentada essa massa cinzenta, que vai dando para ela a possibilidade de encontrar novas saídas, novas soluções para essa situação que ela está vivenciando. Que coisa boa, não? Agora, uma questão que não quer calar. Atenção plena é meditação? Na verdade, dizemos que essas técnicas são facilitadoras da meditação, que coloca o indivíduo em contato com toda a sua experiência no momento presente, esclarece a psicóloga Ana Maria Rossi, que é presidente da International Stress Management Association no Brasil. Dessa perspectiva, incluir exercícios de atenção plena no dia a dia não é a mesma coisa que se dedicar rigorosamente à meditação por anos a fio, como aquele povo estudado nos experimentos que eu já citei antes, quando eu comecei a falar, né, a ler sobre a atenção plena. Classificações à parte, é importante ressaltar que a atenção plena não opera milagres. Os benefícios dependem de disciplina e tempo de prática. Disciplina e tempo de prática. Não adianta achar que tudo vai se transformar em 8 semanas sem mudar o estilo de vida como um todo. Estilo de vida inclui o quê? Inclui a maneira como você pensa, a maneira como você vive seu dia, a que horas que você acorda, que horas você dorme, como você se alimenta, a sua relação com o trabalho, com o estudo, a forma como você convive com seus companheiros dentro de casa, fora de casa, o que você bebe, se você fuma, se você não fuma, enfim, que interesses você tem, estilo de vida abrange tudo isso, né? Não adianta achar que tudo vai se transformar em 8 semanas. A grande revolução da atenção plena, como nomeou a revista americana Time em 2014, parece estar em devolver às pessoas sua parcela de responsabilidade pela própria saúde. Essa palavrinha é maravilhosa, né? Responsabilidade. Quando eu compreendi que responsabilidade era muito mais importante do que culpa, eu abracei imediatamente essa palavra.
Porque todo mundo pensa, né? Não, sou eu a pessoa culpada por isso. Gente, deixa de lado essa palavra culpa. Culpa é uma palavra que deixa a gente num estado para baixo, negativo, não nos leva a lugar nenhum. Só põe a gente, pro chão. Agora, responsabilidade é outra história. Responsabilidade é a gente compreender que cada um de nós, especialmente depois da idade adulta, porque até então a gente não tem muita ideia do que é essa responsabilidade, né? Enquanto somos crianças e jovens, estamos aprendendo, sendo cuidados, né? Sendo orientados, sendo educados. E dependendo da maneira que esses adultos à nossa volta se cuidam, né, e nos orientam, a gente vai aprender mais cedo ou mais tarde o que é responsabilidade pessoal pela própria saúde, pelo próprio desenvolvimento. Nesse sentido, eu acho que a maior parte de nós ainda está engatinhando. A gente ainda está meio adormecido, porque responsabilidade pessoal pela própria saúde demanda, em primeiro lugar, um compromisso pessoal com a própria existência. Eu tenho que querer, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que falar, puxa vida, eu preciso melhorar a qualidade da minha alimentação. Ah, não, mas é a sua mãe que põe a comida na mesa, é o seu pai que paga. Não importa, você pode escolher. Não, eu não quero comer fritura todo dia, eu quero comer mais salada, eu quero comer mais fruta, eu quero tomar um suco. Aí depende de você ir lá e fazer a sua salada, o seu suco, não é? Ou você vai ficar culpando a sua mãe, o seu pai pela qualidade da sua alimentação, não é não? Então, em primeiro lugar, a gente tem que compreender, né, e assumir esse compromisso pessoal com a nossa saúde, querer isto, seja lá na alimentação, seja lá numa relação com outra pessoa, que está uma relação doente, mas a gente continua, só a gente tem condição de falar não. Eu gosto dela, mas essa relação está doente. Então eu vou escolher ou buscar uma ajuda para cuidar de mim, né? E ver o que acontece nessa relação, ou se eu não tenho mais vontade, né, mais interesse nenhum, né, mais conexão com essa pessoa, eu vou sair fora desse relacionamento, porque ele está doente, né? E quando está doente para um, gente, está doente para os dois, viu? É mentira essa história que tem um que está se saindo bem. Não, é ilusão que está se saindo bem, os dois estão maus. Então é isso. Adotar as técnicas de atenção plena equivale a englobar a atividade física na rotina. Demanda força de vontade, disposição, empenho, disciplina. Força de vontade, eu sempre falo uma coisa assim, é uma boa vontade boa. Porque para a gente fazer exercício, mesmo que seja caminhar, mas caminhar meia hora todo dia, Neto, com quem a gente faz um trabalho de ginástica funcional, é uma pessoa muito atenta com relação a isso. E ele fala como é importante a gente ter disciplina. Se vai caminhar, decida-se a caminhar todo dia, pelo menos meia hora. Isso realmente vai fazer muita diferença na sua vida, principalmente se você caminhar com atenção plena. São 13h40. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Tem mais atenção plena aí pela frente e a gente volta a conversar sobre isso, certo? Até quarta-feira.
Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Você ouviu Diversidade.